Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Oi, gente, estamos no ar com mais um Macaé Delas. O Macaé Delas, que é um podcast extremamente feminino, um dos melhores podcasts que a gente tem aqui na TV Câmara. Mas antes da gente começar o assunto de hoje, eu vou pedir para vocês acessar as redes sociais da TV Câmara. Aqui a gente tem vários programas na nossa plataforma, temos vários podcasts, temos a sessão do dia que você vai acompanhar terça e quarta-feira tudo que acontece no Legislativo. Temos também o Jornal 360, que a gente abrange notícias da Câmara, notícias da cidade, região e temos notícias internacionais. Então, para você não perder nada do que acontece aqui com a gente, sugiro que você curta, comente, compartilhe. E agora eu vou para a nossa convidada. Ela é terapeuta de casais e terapeuta sexual. O papo vai render hoje. Eu estava conversando com ela, é algo que a gente escuta dizer, mas, sabe, não é com a gente. Eu vou falar com a Leila Vieira. Ela é terapeuta de casais, não é isso, Sim, Leila? Terapeuta sexual. Terapeuta sexual. Trato das disfunções sexuais femininas e desenvolvimento emocional. Fala um pouquinho de você, Leila, antes da gente começar sobre esse trabalho que você executa. Eu estou nessa atividade há 10 anos, né? E antes dos 10, já trabalhei em empresa offshore, era gestora de recursos humanos, até que eu dei um clique, assim, eu gostaria, né, de sair um pouco disso e conhecer nessa área da sexualidade que eu sempre achei interessante. Né? Então, eu falei para o Ricardo Vieira, que é meu marido, terapeuta sexual também, só que ele trata das disfunções sexuais masculinas. Aí eu falei para ele, amor, tô a fim de fazer uma pós-graduação. Depois de ter saído uma pós-graduação no FGV, né? Aí eu falei assim, nunca mais, a idade não, já chegou, não entra mais nada na cabeça. Foi uma transição de carreira. Foi uma transição. Tanto é que eu estava fazendo a pós, estava trabalhando ainda no ramo offshore. Aí ele falou assim, ele sempre me apoiou em tudo. Eu disse, não, você não vai fazer, não, essa pós de São Paulo. Não, nós dois vamos fazer. Que e legal. a gente mergulhou nisso, né? Então, estamos aí, fizemos a transição de carreira, ele ainda trabalhando, eu também. E depois dessa pós-graduação em terapia sexual, a gente não parou, né? Fizemos uma pós em psicologia positiva, em mindfulness, né? Estamos fazendo uma pós-graduação em hipnose clínica. Aí tem especializações de neuroterapia, né, a inteligência emocional, PNL, tudo isso para agregar, né, são as ferramentas úteis para agregar nos nossos atendimentos aí com excelência nossos pacientes. Aqui em Macaé, você atende aqui em Macaé, né? Sim, no bairro Mitiba. Como que é a demanda, Leila, de casais que procuram o serviço de vocês? Sim, a demanda subiu bastante, assim, o auge mesmo foi na pandemia. Né, mas vem crescendo, né, e a ponto da gente, os horários mais procurados é no final da tarde para a noite, né, antigamente nossa agenda era até às 19 horas e estendemos para o último horário para as 20 horas, né, e tem tido bastante procura, né, não só de casais, né, e para também os homens e mulheres, né, tratar das disfunções sexuais. E nós temos parceria com os médicos urologistas e ginecologistas. Por quê? A gente, quando o paciente vem para a gente procura descartar qualquer tipo de problema fisiológico. Tá? Quando os médicos olham o exame está ok, aí é fundo emocional. Aí eles mandam para a gente, entendeu?
E mesma coisa quando eles vêm, né, sem passar para o médico e tudo, a gente pergunta as questões, né, fisiológicas, se os exames estão em dia, né, que a maioria das disfunções sexuais, sejam masculinas ou femininas, é de fundo emocional, a maioria. Ô Leila, quem que procura mais, homem ou mulher? A mulher, porque o homem ainda tem aquele tabu que não é só autossuficiente, e eles ficam até meio assim, brigam com o médico, falam, não tem nenhum remédio para mim, tem que ter um remédio, e muitas vezes esse Cialis não resolve, tá? O remédio é o famoso azulzinho. Pois não resolve, porque é emocional mesmo, entende? Tem ansiedade por temor de desempenho, aí vou falhar, acaba falhando. E com isso tem toda uma história de vida, né? Tanto do homem quanto da mulher, mas a mulher procura mais. Por quê? Porque existe muito tabus, né? Nós somos criadas, né? Não fala sobre o prazer, não fala sobre o autoconhecimento, né? Conhecer o seu corpo. E com isso se geram as disfunções sexuais femininas, né? Que é a baixa libido, que é a anorgasmia, e tem o vaginismo também. O que é? O vaginismo é uma contração involuntária do assoalho pélvico, tá? Que essa musculatura, todo o assoalho pélvico, ele tranca de tal forma, né, que a mulher não consegue ter sexo, dói, é uma dor horrível, né? Por que isso? Em algum momento da vida dela, houve um gatilho, não necessariamente que tenha sido até um abuso, tá? É algo que ela presenciou ou escutou, né? Que sexo é sujo, sexo é pecado, sexo e com isso ela vai descobrir isso a partir da primeira relação sexual dela ou a ida na ginecologista. Então, já tivemos assim vários casais, mulheres casadas há anos que nunca conseguiram ter o coito, né? Então vem a mim, trata, né? E tem a relação sexual normal. A última que eu tratei, eu achei assim, foi até online, foi até a primeira paciente com vaginismo online, foi um desafio, com 20 anos, casada com 20 anos de vaginismo. Nossa! Né? Aí a pessoa fala assim, tem interação sexual, mas sem a penetração. Para ter noção, esses 20 anos, conforme ela não queria ter, não conseguia ter o coito, né? Ela chegou a adotar 2 filhas. Né? E fizemos o tratamento e ela se libertou, conseguiu, foi curada, né? Então, essa demanda, assim, hoje em dia, das mulheres que eu tratei aqui em Macaé, nossa senhora, eu fico assim, muito feliz das mulheres que eu tratei, elas têm filhos, né, através do tratamento. E realmente é um sofrimento silencioso. Porque na roda de amigos e amigas, ver as mulheres relatando prazer e tudo, poxa, aí eu não posso sentir, né? Causa vergonha? Você acha que causa vergonha? Sim, muita vergonha. Muita vergonha, né? De não se entender, né? E até, assim, os maridos são pacientes, conversam, né? E tudo, até que eles procuram ajuda. Isso não é normal. Tenta a primeira vez, segunda vez, terceira vez, e vai, passa 1 ano, passa 2 anos, né? Peguei casal eu peguei com 5 anos de casado. Para isso, mesmo no vaginismo, sendo uma disfunção sexual feminina, é trabalhado o marido também, né? O Ricardo trabalha o marido. Por quê? Mas aí entra a terapia de casais. Né? Como fosse assim, a terapia de casal, para poder orientar de como, dali para frente, um tempo, como que ele vai ser o comportamento dela mediante o tratamento, né? Então, essa parceria, a compreensão do marido, né? Esse acolhimento... Tem que ser uma parceria, né? Tem que ser. Qual que é a diferença da terapia de casais para a terapia sexual? Tem diferença? Então, a terapia de casal, não necessariamente eles têm que estar com alguma disfunção sexual, tá? Eles estão funcionais, digamos assim, né? E só que a maioria dos relacionamentos, quando chegam a nós, a questão de falta de comunicação, realmente, né? Uns vêm com a sua história de vida, né? Acha que, por exemplo, a forma que cada um foi criado tem que seguir como a mãe se comportou, como o pai se comportou, vem até com uma carga, né, emocional
dos pais e querem que o casamento um acaba... bloqueio, né? Sim, é um bloqueio. E o casamento acaba sendo até uma repetição, né, da vida dos pais, tanto de um quanto de outra forma de lidar. Então, quando se tem a terapia individual, que o casal a gente trata individualmente, né, Ricardo, o marido, eu, a esposa, tem sessões individuais e depois sessão com o casal, a gente faz com que esse trabalho da consciência de si, né, da consciência de si, o que é conhecer suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. E a partir disso, tem a consciência do outro. Não é isolado. Exato, que não é o isolado. Porque se eu não me entendo, né, emocionalmente, pouco eu vou entender o outro. Pouco eu vou refletir. No caso, assim, ao invés de reagir, é agir. De que forma? E isso tudo na terapia, né, que leva em torno de 3 meses e meio a 4 meses, é aprendido, né? A gente trabalha também o desenvolvimento emocional de cada um. Como vai falar, como vai se comportar. Principalmente até a gente orienta para não ter uma repetição dos filhos, né? E outra coisa também, as psicólogas infantis também indicam o nosso trabalho. Porque o reflexo... Para a criança? Não, indico para os pais da criança. Pais. Porque quando a criança chega, né, com algum problema, é um reflexo dos pais. Se os pais não são tratados, né, de toda aquela discussão, de todo aquele ambiente familiar com uma carga assim, eu digo assim, é pesada, né? Mesmo que eles não discutam na presença do filho, a forma deles se distanciarem um do outro, a criança percebe. Sente, né? É que eu costumo falar da criança sentir. Eu costumo, quando eu falo assim da sexualidade, e ele sabe com relação a isso, eu costumo falar do conceito da sexualidade segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Porque a sexualidade, ela é a energia que motiva a encontrar o amor, o contato e a intimidade que se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas, como essas tocam e são tocadas. Isso a gente fala para o casal. O que quer dizer isso? Quando fala que a energia que motiva a encontrar o amor, não é um amor somente do cônjuge. É o amor do pai, dos pais, dos amigos, dos filhos, né? Então, se eles não se interagem entre si, os filhos também não vão se interagir. Porque quando fala da forma de sentir como as pessoas tocam e são tocadas, não é somente o toque, é o toque da energia daquele ambiente. Com certeza. Né? Conta muito. Não sei se você já teve a oportunidade de ir num lugar, né? De você, de repente, conhece aquela pessoa naquela hora. E aquela pessoa contagia, nossa, parece que pessoa maravilhosa. Isso aí é sexualidade. Uma suposição que a gente vira amigas e depois de muito tempo... Você é aqui, isso é sexualidade, essa é energia, né? Porque o sexo é uma pontinha desse conceito da sexualidade. Então, voltando para a terapia de casal, quando não há essa interação de proximidade, né, com os filhos, do beijar, de falar que te amo, e dos filhos verem essa proximidade com o casal, isso vai refletir na vida deles, assim como foi refletido na vida dos pais. E esse entendimento é importante. E quando um casal tá dentro de uma casa que eles não se entendem, o ambiente fica pesado. Você, sem querer, acaba descontando em quem não tem nada a ver. Sim. Então... Aí não tem o carinho e a admiração. Se eles não se olham, desculpa. Foi nada. Se eles não se olham nos olhos, né? Não tem essa interação familiar de tomar um café junto, de jantar, de conversar. E os filhos, meu filho, eles não estão entendendo, estão captando tudo. Se eles não veem essa energia dos pais, essa interação, isso que é uma sexualidade, eles para a vida adulta também vão levar isso, reflexo. Exato. Leila, que você acha? Por que você acha que as pessoas estão se afastando tanto?
Você você é terapeuta, né? Sim, sim. Por que você acha que as pessoas estão se afastando tanto? Fisicamente, sexualmente, tudo muito frio, muito... redes sociais. As redes sociais, uma das queixas, né, da terapia de casal são as redes sociais. Eu não trato somente adulto, trato adolescentes também, né? Porque quando você tem essa falta de interação consigo e você não sabe nomear as suas emoções, porque tudo fica no piloto automático, né? E você fica aquela sensação de estar faltando alguma coisa e o tempo todo no celular e não tem essa interação, essa conexão como 1900 antigamente. É verdade. Né? Então, com isso, há essa falta de energia, né? Onde a busca de uma vida totalmente perfeita, minha vida fulana é perfeita e que na foto, nas redes sociais tudo é perfeito, né? Acaba tendo uma desconexão de si. Por isso eu trabalho até o momento presente, né? A consciência plena através do mindfulness, que não é só ficar... O que é o mindfulness? O mindfulness é um treino da mente, né, para que você possa voltar no momento presente, para o aqui e agora. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, mas se eu estiver preocupada com o horário, né, que no meu passamento às 20, eu não estou no presente. Você vai esquecer até o que você vai falar. Sim, eu vou esquecer, né? Então, o que acontece quando a pessoa, por exemplo, e o mindfulness tem um informal, que você pode colocar no fone de ouvido e escutar, né, de você fazer um escaneamento corporal, de você sentir as sensações do seu corpo, e esse aí é o formal, e tem o informal, que eu praticamente faço todos os dias. Né? Eu saio da Mitiba, eu me localizo no Mitiba, vou andando até os Cavaleiros, paro naquela pedra, lá nos Cavaleiros, medito uns 10 minutos, e quando eu medito, eu fecho os olhos e falo assim, para mim, né, fecho os olhos, assim, agora eu vou escutar somente as ondas do mar. Eu estou vivenciando. Você está consciente, né? Agora eu vou escutar os sons dos pássaros, né? Estou andando na rua, um pouco tempo atrás andei na rua, estava andando na rua à noite com meu marido, aí eu falei, sentiu? Não, para, tá sentindo? Ele, não, o que é? Fecha os olhos, sente essa fragrância. Eu comecei a andar para trás. Tá aqui. Olhei para o lado, uma casa com acho que é a dama da noite, né? Então, em casa tem. Aí, o que acontece? Nós vamos perdendo os 5 sentidos nesse alvoroço, digamos assim, da vida. A gente esquece isso de perceber quem está na sua volta, de perceber quem está e o que está à sua volta. Você deixa de perceber a natureza, o simples fato de você parar, né? Alguns minutos para poder contemplar a natureza, né? Um pássaro, de manhã quando estou fazendo café na minha janela da cozinha, vejo os passarinhos cantando, né? E eu fico assim admirando aquilo. E com isso, com essa admiração, né? Você tem o resgate de quê? Da gratidão. Que as pessoas, quando eu trabalho a gratidão com os pacientes, né? E falo assim, dentro dessa semana, vê o que você, né, me traga, o que você é grato, pelo menos 2 gratidões por dia. Aí, simplesmente, Leila, não me aconteceu nada demais nessa semana para que eu pudesse, eu sou grato. Aí, o que eu falo? Nossa. Né? Aí, o que eu falo? Tem uma vez, tem uns 3 anos, eu tomando banho, e tomando banho também é uma meditação informal. Que o simples fato de você estar tirando... Porque antigamente eu tomava banho, na hora de passar creme, mulheres aí vão entender. Será que eu passei creme? Seu pensamento não está pensando, vou fazer isso, vou fazer... Você não sabe se passou... no piloto automático. Você não sabe se passou shampoo, se passou creme. Chegou uma época na minha vida que eu, uma vez, atravessei uma rua perigosa. Quando eu fui ver, eu estava lá assim, gente, como que eu atravessei essa rua? Eu não estava assim... Consciente. Então, quando assim aprendi e pratico, você fica consciente. E no banho, nesse dia foi bem engraçado, que eu dando gratidão no meu banho, sentindo a água do chuveiro, né? E quando sua mente devagar para outro lugar, a convite para aqui e agora, gentilmente, Leila, pelo menos por alguns instantes, vem aqui, convida a mente, sem julgamento, sem brigar, que no início é difícil. Aí veio um poema de gratidão.
Eu debaixo do chuveiro, assim, amor, vem cá. Falei, meu marido. Foi, pega meu celular, que veio um negócio aqui na minha cabeça. Ah, você vai ligar pra alguém? Não, só pra eu gravar. Gravei. E quando chegou a noite, como é que é aquele negócio mesmo? Veio no banho? Não me lembrava de mais nada, ainda bem que eu havia gravado. Então, quando o paciente vem a mim e fala assim, ele não teve nada demais que eu pudesse agradecer, assim, durante a semana. Aí eu falo esse poema, que é assim. Gratidão pelo abrir dos meus olhos. Gratidão pelo meu respirar. Gratidão por os meus pés no chão. Gratidão pelo meu caminhar. Gratidão pela água do banho. Gratidão à toalha enxugar. Gratidão ao café da manhã. Gratidão pelo almoço e jantar. Gratidão pelos cantos dos pássaros. Gratidão, borboleta, a voar. Gratidão aos obstáculos da vida. E gratidão, sabedoria a ganhar. Gratidão aos amigos que tenho. Gratidão ser amado gratidão aos amigos que tenho. Gratidão em poder abraçar. Gratidão à família que tenho. Gratidão ser amado em amar. Gratidão contemplar natureza. Gratidão poder sentir e enxergar. E gratidão pelas bênçãos recebidas. E gratidão por Jesus me amar. Então, quantas coisas na vida que a gente no corre, esquece de dar gratidão. Precisa você ficar doente para saber dar o valor a uma água que bebe, né? E nesse contexto aí tá a sexualidade. Porque quando você se volta para si, você vê a sexualidade, a conexão consigo e a conexão com o outro. Compreende? Faz sentido? Faz sentido. É porque como as pessoas falam, tudo muito líquido, né? As pessoas estão vivendo num mundo líquido, onde é automático. As pessoas fazem por fazer sem sentido nenhum. Por que você escolheu ser terapeuta de casais? Você precisou fazer terapia de casal em algum momento? Não. É o meu segundo casamento, né? Apesar de ser do meu segundo casamento, porque nós percebemos também na terapia sexual, porque primeiro deixa eu explicar as questões das disfunções sexuais femininas. Existe o DSH, para poder chegar onde você me perguntou. Existe o DSH, que é o desejo sexual hipoativo, que abaixa a libido, tá? Mas nós começamos a perceber, principalmente nas mulheres, que a baixa libido, tudo bem, está no estilo de vida delas, ok. Na anamnese, né, faço várias perguntas que Estilo de vida? Sim, porque se você, nós descartando todos os problemas fisiológicos, que é com o médico, né? Se você tem um estilo de vida onde você acorda de manhã, vai direto para o trabalho, tem um dia estressado, não tira um tempo para você, né? Chega em casa cansada, né? E você não coloca a sua cabeça para pensar com relação ao sexo, né? E com isso, vai deixando para amanhã, não tem a interação com o casal, de um bate-papo, né? Tem um corre-corre com os filhos, e aí a sexualidade vai ficando lá embaixo, você não se cuida, né? Então, a gente percebeu que muitas vezes a disfunção sexual, que a baixa libido não é só com mulher, não. É mais com mulher, mas homem também tem. Está ligado também no relacionamento. Entendeu? E a gente se especializou e focou nas demandas relacionais com relação ao casamento. Tá? Então, voltando à sua pergunta... Por que você... por quê? Porque assim, a gente viu essa importância. Não, se tem que tratar essa baixa libido por conta do problema relacional, que é o DSH por habituação, né? Quando o casal vão se desconectando pelas coisas de vida, então a gente tem que trabalhar o casal também. E com isso a gente se aprofundou. A gente tem um protocolo, né, para trabalhar o casal. Né? E esse protocolo... E o casamento, quando não tá legal, não necessariamente eles estão disfuncionais, mas chega a um determinado ponto que o sexo é esquecido. Né? Mas não tem uma história de que sexo é como necessidade básica de comer?
Não, Não? não é tanto, não. Eu já ouvi. Já ouvi. O homem não é algo engessado, mas o homem praticamente já está pronto pro sexo a quase momento. O sexo pro homem normalmente para se desestressar. E para a mulher, se estiver estressada, ela não quer saber, né? Aí isso depende de cada organismo. A necessidade básica está no momento do que sua vida está ok, né? Quando a gente sugere o casal passar um final de semana fora, sem filhos, ou tirar umas férias, aí vem esse desejo, aí vem essa necessidade, tá? Então, isso tudo tem que ser analisado. É um conjunto, né? Uma consequência, né? Sim, é uma consequência. Né? E quando que a pessoa sabe que ela está precisando de procurar terapia, está precisando não só a de casal, mas sexual, emocional? A sexual, a gente tem o ciclo de resposta sexual, né? Esse ciclo serve tanto para o homem quanto para a mulher. O ciclo de resposta sexual é o quê? Nós temos o desejo, nós temos a excitação, tem o orgasmo e a resolução. Resolução não conta muito porque é aquele descanso depois do orgasmo. Até eu explico para mulheres, meninas, isso é fisiológico, tá? Quando o homem, depois do orgasmo, vira pro lado, não, é fisiológico. Eles em mais se potencializam isso no organismo e ficam realmente com vontade de descansar. E quando eles conversar até, né? Então, nessas três fases, né? Que é o desejo, a excitação e o orgasmo, se tiver algum problema no desejo, né, na excitação e no orgasmo, em cada fase tem um tipo de disfunção sexual. A partir de 4 meses, 6 meses, podemos falar que tem uma disfunção sexual, tá? Quanto ao casal, quando eles se sentem desconfortáveis, e não precisa nem brigar, estão brigando muito e vão procurar terapia. Às vezes eles se desconectam, mas, tipo assim, a gente se dá bem, mas a gente está precisando de alguma coisa nesse olhar, vai se perdendo o carinho e a admiração, né? E muitos mesmo, as mulheres chegam lá e falam, se você não aceitar mais o marido, que é difícil o marido procurar, a mulher procura mais. A mulher procura e arrasta. Tipo assim, se você não fizer a terapia, vai dar ruim, não vai te separar, então vamos lá, né? Então, nesse perceber deles, muitas vezes estão até com divórcio, já pegamos casal praticamente com divórcio, vamos tentar e vamos, né? Então, é um trabalho bem legal quando os dois querem mesmo que as atividades de reflexão que a gente passa, das interações, porque conversam sobre tudo, sobre filhos, sobre política, né? Sobre religião, né? Mas não conversam sobre eles, né? E muitas vezes eles não conhecem o corpo do outro, né? Não conhece de uma forma que principalmente os homens pensam que sexo é somente coito. Essa interação, né? Essa exploração sensorial no corpo de um de outro, nunca fizeram. Muitos deles nunca fizeram essa exploração sensorial de descobrir qual é a parte do corpo que realmente dá prazer, né? Então fica muito no automático. Não fala também. Não falam, não conversam. E a gente, né, tem protocolo para isso, para que eles possam conversar, nos trazem um feedback bem legal, né? Ô Leila, você e o seu esposo fazem terapia de casais e eu perguntei para você, antes da gente começar, como funcionava. Se ela era em grupo, se era individual, como que é essa dinâmica da terapia? Normalmente, a sessão de avaliação, o casal vem juntos. Aí, eu e o Ricardo, a gente participa, né? Porque ali a gente escuta as dores, tanto de um quanto do outro, quando a insatisfação de um e de outro. A partir dali, né, a gente toma nota de tudo, a gente faz o planejamento terapêutico, tá? E vindo a fazer o tratamento, Ricardo tem sessões individuais com o marido, né, e eu com a esposa. Porque nas sessões individuais, cada um vai falar da sua dor, né? Vai falar da sua dor, vai falar da sua história de vida, vai realmente cair, assim, a chave, eu não gostava do comportamento do meu pai e da minha mãe, mas eu estou fazendo igual. Repetindo o padrão. Embora na repulsão eu não quero, mas repete.
Então, e com isso a gente trabalha individualmente, sendo que ambos jamais vão saber, né, o que disseram, o que foi conversado com vocês. Mas a gente sugere para que eles saiam da terapia e conversem. Nossa, foi falado isso, apesar que, né, não é conversado. E tem a terapia em conjunta, né? A gente tem as terapias individuais e a gente combina a terapia em conjunta através dos feedbacks que eles nos trazem, né, das atividades que a gente passa, né? Quais são as queixas mais recorrentes? As queixas mais recorrentes são realmente a forma de tratar um outro através de gestos, atitudes e palavras, né? Com isso vai perdendo o carinho e a admiração. As queixas recorrentes são o estar dando mais atenção às redes sociais, a jogos, do que o relacionamento, né? O homem chega do trabalho, vai direto para os jogos, aí quando chega, acaba de jogar umas 2, 3 horas da manhã e vai e procura a esposa está dormindo. Mas essas são as queixas femininas, sim, né? Como você conversa muito com o seu marido também, vocês interagem sobre isso. Quais são até para as mulheres saberem também, né, como tratar seus maridos, gente, pelo amor de Deus, né? A gente recebe aquilo que a gente dá, né? Quais são as maiores queixas masculinas? Então, as queixas masculinas são realmente que a mulher quer pouco sexo. Será que ele aguenta se ela quiser muito? Pode ser, mas nisso, por quê? Mas ele não toma consciência, né, do que a sobrecarga de trabalho, os filhos, a casa e tudo, e a comunicação dos dois começa a ter ruído por conta disso, né? E quando começa a alinhar realmente a comunicação dos dois, e ele ter consciência, que eu falo assim, as preliminares, você lava, eu faço comida, você lava a louça, essa faz parte das preliminares, né? O que a gente trabalha muito com o casal é o alinhamento das expectativas. Eles fazem individualmente, né, o alinhamento das expectativas, o que gostaria que o par voltasse a fazer, o que você gostaria de fazer e que nunca tenha feito, né? Então, cada um faz individual, nenhum dos dois vem e mandam pra gente na terapia de casal, a gente conversa. Então, às vezes, é tipo assim, coisa tão boba, assim, que tá sentindo, ele não me ama mais, ele, né, eu gostaria que ele voltasse a abrir a porta do carro pra mim, né? Ou então voltasse a me dar um presente, voltasse a gente sair final de semana. E quando vai alinhando a expectativa, ele gostaria que ela me tratasse não de uma forma grosseira, né? Um exemplo que eu estou dando, né? Ou gostaria que ela não fosse visitar todo final de semana, visitar os parentes, mãe, e não reservasse o final de semana para a gente. Então, isso tudo, nesse contexto, né, a falta de comunicação, do alinhamento das expectativas, faz com que tenha esse ruído permanente, né? Então, e quando acontece fazer isso, tipo assim, um alinhar de 0 a 10, quanto você gostaria que, 10, não, peraí, nem tanto 0, nem tanto 10. Quanto você, que eu falo, esse final de semana a gente deu um dever de casa, depois que fizeram um alinhamento da expectativa, agora vocês vão fazer um plano de ação do alinhamento das expectativas. Um exemplo, o meu marido chega em casa mal da boa noite, vai logo para a televisão, depois vai logo para o jogo, não janta junto. De 0 a 10, combina com ele. Quanto você gostaria de um tempo para poder ir treinando, pelo menos 1 hora ou meia hora, 40 minutos com a esposa, com a filha, dando atenção para ela realmente, para depois fazer o que você gosta, né? Anular do que você gosta, né? E tem muito com relação a ciúmes, né? Ciúmes a ponto de um anular a vida do outro. Ciúme mais feminino, mais masculino? Ambos, né? Ambos, né? A esposa não pode ir para academia enquanto ele vai malhar, né? Não pode se interagir um final de semana, ele jogar um futebol, ela sair com umas amigas, pelo menos por uma tarde, né, para conversar. Então fica nesse ciúme a ponto de não estudar, não querer fazer, não poder estudar, não querer fazer algo, né, para ela mesma, porque acaba tirando a individualidade do outro, não respeita a individualidade. Né? Leila, você como terapeuta, esse ciúme, você vê como
insegurança ou às vezes... Não sei, porque quem não deve não teme, né? Hoje em dia a gente vê que tem casais que eles não podem tocar no telefone um do outro. Totalmente. Eu acho desnecessário. Sim, desnecessário, pô. Você é um é casal, uma vida. Exato, é uma vida, os dois estão ali, né? E, pô, tá escondendo o celular, tá... Porque né? isso também gera um gatilho. Você não vai ficar futicando no celular porque tem que encontrar algo. Mas por que não pode tocar no celular? Né? Porque hoje a gente escuta muito assim, as pessoas querem muito ser independentes e livres. O celular é meu. Aqui você não é. Se você vive uma vida em conjunto, se você está dividindo, por que que... Exato. Assim, por que não olhar? Porque se é viver... É que a gente fala muito da importância do propósito de vida individual e do casal. Né? Aí o ciúme tem que deixar de lado. O propósito de vida individual. Uma mulher quer fazer uma pós-graduação, alguma coisa assim. Não, faz isso aí. Sempre está inventando uma coisa, sempre anulando um não camuflado. E acontece também com o homem, né? E nisso, e o propósito de vida com o casal? Se o propósito de vida com o casal, daqui a tanto tempo vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro, vamos sair para viajar... Né? Os dois têm que crescer, um dando força para o outro, né? Na profissão. Isso aqui, por que esconder? O que tem para não esconder? Né? Não tem porquê. Não entra assim, não tem porquê. Né? Então, isso a gente conversa individualmente, faz com que eles tenham essa consciência, né? Para que os dois possam levar a vida aqui. O telefone está aqui, não vou ficar olhando, mas também não tem por que esconder. Né? Quando você falou da questão do trabalho, né? De crescer no trabalho, de crescer profissionalmente, porque os dois têm que crescer em conjunto. Eu fico pensando justamente nisso. Que relevância vai ter uma hora de academia quando o casal está alinhado e sabe que quer, para onde eles estão indo juntos? Sim. Porque quando tem esse ciúme, é porque, embora a maioria dos homens não enxergam isso neles, não querem, tipo assim, dar o braço a torcer, é porque eles têm baixa autoestima. Comparação. Sim, baixa autoestima, né? Ou vem de uma história de vida, né? Que mulher não pode fazer isso, cuidado, né? Vai trair, presta atenção. É algo machista, percebe muito isso, eles nem se dão conta que isso é machismo, né? E a mesma coisa a mulher, devido ter sido criada, ver o pai trair na mãe e tudo, acho que vai ter uma repetição. Então, ela carrega essa dor. Acaba que involuntário. Né? Sim, voluntário mesmo. Às vezes não sente e carrega essa dor, né? E a gente trabalha isso. E também, na hipnose clínica, a gente percebe... Ainda tem isso, hipnose. A gente percebe, assim, essa dor, né? De onde surgiu isso, né? E ressignifica, né, isso também. Né? Como que funciona a hipnose, Leila? Me fala aí. Funciona? Sim. Eu vou te contar a última hipnose que a paciente veio com uma tristeza. Essa, Leila, eu posso estar bem no trabalho, estar bem com a minha família, mas eu tenho uma tristeza que eu não sei de onde surge. Do nada me surge aquela tristeza. Aí, lembrando que a hipnose você não vai deixar, você lembra de tudo, com detalhes de tudo que aconteceu, né? Simplesmente... Na sessão? Na sessão, a pessoa lembra de tudo que foi conversado, fica com os olhos fechados. Quando fala regressão, não é de regressão de vida passada, pelo menos é regressão de consciência. Ela vai porque nós temos o consciente, o subconsciente e o consciente. Né? Tudo que a gente está fazendo aqui agora, está conectado, está consciente do que está fazendo. Toda a sua história de vida está aqui no subconsciente. Está dentro, é um miolo. Está dentro, o miolo está ali guardadinho. Né? E só para você ter noção, as coisas estão guardadas. Um dia desse eu entrei no Uber, né? Eu senti uma fragrância muito gostosa no Uber. Memória gente, que fragrância é essa? Eu ainda bem que estava de óculos escuros, ainda uma coisa. Eu vou fechar meus olhos para poder sentir mais essa fragrância. Quando eu fechei os olhos, deu uma... inspirado, foi incrível que eu me vi, com uma mãozinha pequenininha de criança, eu só vi minha mão em um gramado. Eu descascando, acho que não é da sua época, chiclete Plock de uva.
Eu não conheço. Não é na minha época. De repente até pode ser da minha Não, época. acho que não. O chiclete... Mas você vê, essa memória tá aqui, guardada. Muitos traumas seu, medo, insegurança, tristeza, né, estão guardados aqui e você não sabe de onde veio, né? Então eu fiz essa regressão de consciência, né, dela, ela regredindo com a idade, qual foi a primeira vez que você tem um protocolo, a primeira vez que você sentiu essa emoção e tudo. Aí quando eu pergunto assim, é dia ou noite? Aí ela, tô vendo tudo escuro, é dentro ou fora? Dentro. Você está sozinha ou acompanhada? As perguntas que a gente faz na hipnose. É guiada, né? É guiada. Você é sozinha ou acompanhada? Qual a idade? Com que idade você se sente? Ela falou assim, 8 meses. Aí eu falei, 8 meses? 8 meses de vida? Você está com quem? Não, meu Deus, ela falando, eu estou no útero da minha mãe. Ela se viu no útero da mãe dela. A tristeza que ela carregava, depois que ela foi conversar com a mãe dela, não é a dela, é da mãe. A mãe passa para o bebê toda a emoção dela. E ela, tipo, como se ela até sentido a posição que a mãe dela estava numa determinada tristeza. E a mãe dela contou depois da tristeza, quando ela estava, né, na gestação dela. Então, são emoções que dão gatilhos, né? Nossa. Que dão gatilhos que você leva para a vida toda. Vai tão fundo assim? Uhum, vai tão fundo, vai muito fundo. Então, quando você sente algum medo de alguma coisa, alguma insegurança, né? Raiva. Tem pessoas que lidam com a raiva o tempo todo, né? Tá xingando. Pessoas agressivas. Isso. Tem um pontinho lá que tá camuflado porque você guarda essa raiva no subconsciente. Então, a gente trabalha aqui, né? Mas ainda tem muito tabus com relação à hipnose clínica, né? Mas realmente é fantástico, né? Eu acho que muitas pessoas não acreditam. Não sabe se é real, se não é real. Sim, basta fazer, né? Para saber. E qual que é a indicação de hipnose? Como que você fala assim, olha, a gente vai precisar... Então, eu sugiro, né? Mas muitas pessoas chegam a mim porque você faz hipnose, eu tenho medo, eu tenho uma insegurança, eu tenho um pânico de alguma coisa, um pânico de altura, pânico de andar de elevador, eu falo assim, muitas vezes eu conversando com pessoas, isso aí hipnose a gente resolve, né? E quando pânico de avião, né? Então, aí nisso a gente faz a regressão e a pessoa assim se depara a primeira vez que ela sentiu, né? E a gente ressignifica. Quantas sessões são necessárias para poder a pessoa sair dessa bolha? Tá. A hipnose são 3 sessões, sendo que o tratamento são de 3 meses. As sessões presenciais são 3, mas no intervalo de uma para outra eu passo a atividade e recebo feedback. Tá? Todas as 3. Passo a atividade e recebo feedback para poder fortalecer, ancorar o que ela descobriu, o que ela pode ressignificar desse ponto dela. E como que você e seu marido, os dois juntos, que sintonia, né? A gente tem uma sintonia, ele tem um consultório dele, eu tenho o meu no mesmo ambiente, né? E às vezes a gente fica mais da metade do dia sem se falar, porque ele fica nos estudos dele, eu fico o meu, até quando no intervalo de uma terapia para outra, né? E a gente conversa muito, ele estuda, falando, você já chegou na parte assim, não, nossa, isso aqui é legal. Nossa, que legal. A gente tem uma interação muito legal. A gente só não pode, que a gente já tentou, a gente até brinca, né, com isso, ler juntos, ler no mesmo ambiente. A gente morre de rir. Por quê? Se ele tá lendo no ambiente o livro dele e eu tô lendo no meio, eu falo assim, ai, só um minutinho. Eu falei, não, tem um negócio aqui que você vai lembrar de fulano. Ai, vocês querem fazer comentário. É igual filme. Mas a gente, assim, ela falou, vamos fazer o seguinte, grifa tudo, no dia seguinte a gente conversa do que a gente... Gente, que coisa boa. Mas a gente tem uma interação realmente, assim, maravilhosa. E outra coisa, tá? Quando, no simples fato que a gente tá fazendo terapia de casal, que a gente, de vez em quando, não percebe que não tá sendo, que a assertividade é um treino para toda a vida. Né? Em algum momento me veio na hora que você começou a falar assim, na hora que vocês estão fazendo, em algum momento dessa terapia que vocês fazem com o outro, já chegaram de fazendo com outras pessoas, né? Chegaram de virar pro outro e falou assim,
Olha, como que é o nome dele, seu esposo? Ricardo. Olha, Ricardo, eu acho que nisso aí, a gente precisa dar uma atençãozinha com a gente também. Ou ela, Leila, você viu essa situação? Já aconteceu de vocês se verem em alguma situação? Não, a gente já percebe que a gente não foi assertivo um com o outro e a gente conserta, né? Igual posso dar um exemplo? Claro. Teve um dia desse que a gente não tem, tipo assim, eu faço as coisas, ele faz também dentro de casa, a gente tem uma dinâmica até dentro de casa bem legal, né? Eu faço a comida, ele lava a louça, né? Eu sou dona de esquecer roupa na máquina, eu falo, meu Deus do céu, roupa na máquina de manhã, quando eu vejo lá já tá pendurado aquele lençol. E teve um dia que ele estava muito assim, até cuidando da saúde do pai, levando o pai, assim, a gente tem que levar esse lixo para fora, normalmente quem leva o lixo é ele, tem que levar. E o lixo tinha 3 negócios de lixo, algumas coisas que a gente tinha tirado fora para jogar lixo. Ricardo, tô ocupada, quando ele chegar da rua, a gente vai ter que ir na Anvisa resolver algumas coisas, não vai dar tempo, então desci com 3 negócios de lixo, desci. Nossa, que parceria. Né? Desci, subi de casa, desci, tranquilo. Aí, quando ele está lá esperando o Uber para ele, olha ali em cima onde tem um pai. Meu Deus do céu, o lixo. Calma, ali. Meu amor, ali o lixo. Tá ali. Ele, poxa, meu amor, o que foi? A forma que você falou comigo, você não. Eu falei com você, de repente você me desculpa, mas eu não fui, acho que eu fui no grosso. Eu falei assim, ali o lixo, calma. Fiz você ali. Tá bom. Aí de noite ele escovando os dentes, e fez assim, com a parte de convidante, amor, você me desculpa? O que foi? Poxa, eu achei que você não foi assertivo. Quem não foi assertivo fui eu. Deveria ter falado, ai, meu amor, obrigada, você ter colocado lixo aqui e tudo. Assim, amor, tá tranquilo? Não, mas eu tô me sentindo assim agora. Então a gente tem muito isso, entende? Vocês conseguem se perceber, né? Sim, a gente consegue se perceber. Mas né? Isso também porque vocês são terapeutas. Sim, nós somos terapeutas, mas quando a gente trabalha com casal, né, eles se percebem. Tanto é que numa terapia de casal que a gente tem no final, até saiu numa revista, né, o antes e o depois da assertividade. Eles fizeram um quadro que o antes como que era e agora como que era, e eles combinam assim, olha, vamos lá, recapitular, assim, você não foi assertivo, E outra coisa, quando tem alguma coisa que você não entendeu, um exercício aí, para quem está de casa, né, escutou uma coisa, bateu mal. Aí você fala, né? Eu escutei, eu entendi, você falou isso, você falou isso, eu entendi isso, é isso mesmo? Porque às vezes a sua interpretação... Entendi. A sua interpretação é diferente do que a pessoa quis transmitir. É como assim, olha... Eu posso estar enganada, mas a sensação que eu tive é que essa situação sou dessa maneira. Sim. Eu tô certa, exato. Você... E se tiver o que a gente pode fazer para a gente poder conversar melhor sobre isso, né? São essas dicas e nuances, né? Que é falar. Mas é uma inteligência emocional, né? Com certeza, o tempo todo. Inteligência emocional o tempo todo. Para isso tem esse amadurecimento, essa consciência de si. Né? Essa consciência de você conhecer seus pensamentos, né? Sentimentos e emoções. Né? Tem como controlar o pensamento? Não tem como controlar nem o pensamento, nem as emoções. Tem como você saber sobre os sentimentos, o que você vai fazer dali. Porque as emoções, quando bateu, não tem como você falar, eu não vou sentir raiva de uma coisa. Eu não vou sentir tristeza de uma notícia, né? Ou não vou sentir nojo de alguma coisa, que não precisa nem necessariamente ser comida, alguma coisa assim, ou o cocô que tá ali, né? Ou pode ter nojo de uma pessoa. Não tem como você falar que eu não vou. Mas tem como agir e não reagir mediante aquela situação. E isso é inteligência emocional. Então, como você vai agir referente àquilo, as técnicas de como você vai fazer. É o tempo todo um casal brigando, por quê? É o tempo todo reagindo. A pessoa já está falando, você já está pensando qual a resposta você vai dar. Né? É verdade. E esse é um treino para isso. Esses dias, a gente googando, né, passando em Instagram, esses dias eu vi uma frase, foi até uma mulher muito conhecida, que ela falou que muitas vezes a pessoa estava julgando a reação dela, esquecendo que a reação dela
era algo que a outra tinha feito, Sim. né? Que a ação da outra tinha causado uma reação, mas a gente sempre esquece, Sim, né? sempre esquece, é um treino por toda a vida, né? Uma vez eu estava falando uma coisa que Ricardo, não me lembro que semana passada, olha eu aí julgando. Volta, né? Como não julgar? Porque a gente julga, mas tipo aí, nesse não julgar, você se colocar no lugar da pessoa, aquela pessoa assim, por que será? O que deve ter levado aquela pessoa a agir daquela forma? Qual foi a história de vida dela? Porque é muito difícil. Tá muito mais a ver, quando te toca e te bate, é muito mais a ver com você do que a outra pessoa. Né? Sim. Então, esse treino, assim, é diário. Quando te tocou, bateu, feriu, você explosão de raiva, você julgou, deu. Então, muito mais a ver com aquela pessoa, a vida continua. Mas quando você tem um olhar, como você sabe das seus sentimentos, emoções, e sabe nomear não só as emoções básicas, né? Que eu tenho um quadro de emoções que a pessoa fala assim, o que você sentiu quando aconteceu referente a isso? Não sei. Não sabe nomear, não sei. E a gente tem um quadro assim para olhar ali o que está sentindo. Adolescente acontece muito isso, bastante, né? Então, quando se tem isso, você tem a humanidade compartilhada. O que é? É saber que você erra e o outro também erra, né? Então, é fácil? Não. É impossível? Não. Mas eu costumo falar, sempre em todas as terapias, tudo que se pratica fortalece. É você acordar querendo fazer hoje o melhor que ontem. Rotina. Exato. Vamos ser blindados. Minha vida é 100% isso, eu tô 100% zen, eu não sinto raiva. Não. Mas sem técnica para não, né, deixar explodir. Acho que é um tabu até mais para as mulheres do que para os homens. Como falar de sexo com parceiro de forma aberta? Como que a pessoa consegue fazer isso? Então, para falar de sexo, você tem que ter esse autoconhecimento com o seu próprio corpo. Ou então, os homens são muito focados, pensam, literalmente, que a maioria deles, não generalizando, né, que sexo é coito, né, só o coito. Tipo assim, eu gostaria, né, eu me sinto melhor, eu me sinto prazer, ser tocada isso, ser tocada aquilo, na posição tal, assim, vamos tentar, vamos fazer, né. Mas as mulheres, muitas delas têm vergonha, fingem o orgasmo. Nunca tiveram orgasmo, mas fingem o orgasmo, né? Porque não tem essa abertura. Não dá pra perceber? Não dá pra perceber. Tem mulheres que, num relacionamento, numa terapia de casal, que falou pro marido que, 10 anos que eu fingi o orgasmo, né? E não dá pra perceber, né? Claro que a mulher pode ter excitação, ter a lubrificação e não chegar ao orgasmo, né? Então, isso falar abertamente, onde os dois possam, da mulher, porque assim, um relacionamento independente seja da sexualidade, é o seguinte, você tem que estar 100%, né? Os dois têm que estar 100%. Para que estar 50%? É um puxar o outro, um entender o outro, né? Não existe a metade de laranja só na música do Fábio Júnior. Vocês têm que estar inteiros. Inteiros é o quê? É você se conhecer, é você ter essa liberdade de falar, é você ter esse entrosamento, né? E de olhar no olho do outro. E nisso tem casais que são assim, automáticos, ele tem vergonha até de falar, ela também. Então, a gente tem até uma dinâmica, né, na terapia sexual, quando a gente tem um inventário de satisfação sexual, onde tem 60 perguntas. Né? Nossa. Nessas 60 perguntas é o seguinte, onde tem o verde, né, na faixa de verde, tem verde, amarelo e vermelho. Verde é as coisas que os dois fazem individualmente, nenhum olha para o outro. Né? E eles mandam pra gente individualmente. E quando tem a terapia, a gente abre um grupo com o casal e a gente. Vocês fazem comparação disso, não? Sim, a gente faz um compilado. Né? Ele manda pro Ricardo, ela manda pra mim e a gente faz o compilado. O verde é que são coisas dentro da intimidade do sexo que eles já fazem. O amarelo isso tem que combinar. O quê? Tem que combinar o quê? O dele com o dela. Não tem que combinar. Tá. Cada um faz individualmente. Normalmente o verde combina, coisa que eles já fazem. Já fazem. O amarelo, coisas que eles nunca fizeram, mas gostariam de fazer.
E o vermelho jamais eles fariam. Né? Isso dá discussão. Não dá não, né? E nesses 10 anos, né? Só que na terapia a gente não fala ponto por ponto, não fala. A gente só fala assim, ó, tantos porcentos do que tá das perguntas vocês responderam iguais. Né? Tantos porcentos. A gente não fala que a intimidade deles não vai ficar ali falando cada intimidade ali. Agora a gente sugere, a gente tem a pergunta e resposta. Vocês querem que a gente manda um compilado para vocês dois verem e conversar sobre, ou vocês não acham que é a hora de mandam individualmente a resposta dos dois, somente com a resposta tantos por cento, e depois vocês conversam? Nesses 10 anos de trabalhando com o casal, só tiveram 2 casais que eles não queriam ver a conversa do outro, mas depois eles acabaram de conversar. O que se entende ali, que a gente vê nitidamente, que eles querem, as coisas que eles nunca fizeram e gostariam de fazer, são coisas que a maioria dos dois querem. Mas não conversam. Não conversam. Entende? Inclusive, eu tenho até um e-book que eu fiz, tem muito material que a gente dá para os casais, um e-book de massagem sensual. Né? Para de que forma vai explorar nessa massagem sensual o corpo do outro. E isso você oferece para as pessoas? Sim, né? Para o tratamento de casais. A gente oferece. Tem vários e-books que a gente oferece. Para que eles possam estreitar a intimidade através da conversa. Em algum momento vocês já pegaram um dos dois resistente ao tratamento? Autossabotagem. A gente já pegou. Caso, tipo assim, tá fazendo a terapia... É mais raro, mas acontece. Fazendo terapia só para falar que eu não fiz, não deu certo, mas se sabota o tempo todo. Né? Como? Pode se sabotar. Tipo assim, não querendo conversar sobre o assunto. Vai à terapia hoje, um ou outro quer ir da terapia, como se fosse obrigado, né? A gente percebe. E a gente conversa. Esse comportamento é de autossabotagem. O que está acontecendo? Você quer realmente continuar casado, casada, né? E porque a terapia, a gente faz tudo para dar certo, graças a Deus. A porcentagem é bem alta dos casais que nos procuram e que eles dão certo, né? Mas, mesmo para aqueles que realmente no final vê que normalmente não é o que eles querem, não querem ficarem casados, a terapia ajuda nesse sentido, porque na hora que conversar, eles vão conversar com assertividade. Eles vão conversar com uma maturidade emocional. Porque você gerou um autoconhecimento. Sim, exato. Não é perdido. Entende? Então, mesmo porque eles têm filhos e tudo, é uma separação assim muito mais branda. Você já teve terapia em que o resultado chegou. Foi o fim do casamento? Foi. Tipo assim, em 10 anos teve pouquíssimos. Mas que ajudou bastante. Eles disseram. Saíram mais leves. Entendeu? Porque às vezes você está tentando salvar uma coisa que, né... Tem uma dúvida. Existem pessoas incompatíveis ou existem pessoas que não conseguem se alinhar? Então, inclusive, eu tenho também um e-book que a gente fez e disponibiliza ao casal, assim, incompatibilidade de gênios. Existe? Então, esse e-book é para isso. Não existe. Porque, tem que ser... A compatibilidade de gênios... um ou outro gostar sempre das mesmas coisas, estar alinhado sempre. Acontece, ótimo, né? Mas eu e o Ricardo estamos nisso, mas muita coisa, tipo assim, eu acordo 5h30 da manhã para academia. Eu gostaria que ele acordasse comigo para fazer academia, ele acorda. Não tem energia, né? Ricardo é muito assim. E outra coisa, quando a gente faz a linguagem do amor, o DISC, né, que é a parte assim, o perfil comportamental, né, depois que eu entendi, muitos anos atrás, eu vi o perfil comportamental do Ricardo, eu entendi como ele funciona. E ele me entendeu como eu funciono. Então, a incompatibilidade de gênero está, tipo assim, é a falta de assertividade de não entender o outro, porque tem a flexibilidade, a adaptabilidade, isso tudo no relacionamento. Né? Antigamente eu ficava assim que Ricardo assim, é muito minucioso com as coisas, muito detalhista. E aquilo, 1900, meu Deus do céu, faz esse negócio aqui. Assim, eu sou mais agitada, sabe? Aí depois, assim, ele ficava assim, mas calma, eu funciono. E depois que eu entendi toda a dinâmica, como que ele funciona, assim, gente, ele é assim. Não tem por que eu mudar, querer que ele seja diferente. E a gente se complementa.
né? Eu faço assim, elaboro um e-book, vê que você veio aí, ele vai, aquilo com tudo minucioso, ele ajeita e tudo, veio, a gente conversa sobre pontos de vista dele que eu não me ia enxergar, né, por conta do meu... E assim, quando um casal acredita que um pode complementar o outro nas suas diferenças, e quando a gente faz assim, esse perfil comportamental e a gente tem um relatório do perfil comportamental, né, a luz e a sombra do perfil comportamental, fica mais fácil deles se entenderem, eles assim, poxa... Se quiserem, né? Porque se quiserem, exato, tem que querer. Porque a gente vê assim, gosto muito, mas não dá certo. Exato. É que a gente fala, né? A gente dá a receita do bolo, quem faz o bolo são eles. Né? Ô Leila, do material que vocês usam em conjunto para trabalhar, né? Tudo tem técnica e vocês estudaram muito tempo, mas já aconteceu de vocês, dentro de experiências de trabalho, vocês conseguirem usar essa experiência e trazer para poder agregar, incorporar em mais materiais? Não entendi. Trazer em que sentido? Por exemplo, vocês cuidam de várias pessoas, são anos em conjunto. Tem o que é técnico que vocês estudaram e tem aquilo que vocês, com a experiência de vocês, de tudo que vocês veem, sabe que dá certo, sabe que não dá certo. Porque uma coisa é prática, outra coisa é teoria. Desse apanhado de coisas, já teve experiências práticas que vocês incorporaram por ver que dá certo? Vamos ver. Sim, a gente tá tipo assim, a gente que vem assim do ramo offshore, vem muito com relação à revisão das coisas, né? E a gente revisa nossos materiais embasado na experiência que a gente passa. Né? Não, isso aqui vamos revisar porque a gente viu ou estudou ou viu uma experiência para encaixar nisso daqui. Embora que quando a gente faz cada relatório, né, de cada casal, é um relatório diferente. Individual. É individual, totalmente individual. Então, até por isso a terapia é individualizada. A gente tem um protocolo? Temos um protocolo a seguir. Mas cada casal é um relatório de disco, é um relatório de linguagem do amor, é um relatório... Sai totalmente diferente, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, porque as respostas são diferentes, né? O resultado são diferentes os resultados. Então, é assim que a gente trabalha. E a gente pega uma surpresa, a gente assim, nossa, mas que resultado! Nossa, daí vamos ter que ajustar bastante esse relatório para eles entenderem essa dinâmica, como que eles vão fazer. Já teve casal que deu vontade de desistir? Ou não? Não, vontade de desistir a gente nunca tem, né? Porque a gente tem noção, a gente tá ali. Mas ele tá assim, meu Deus do céu. Aí tem que até uma demanda, assim, a terapia de 1 hora mas tem casal que a gente avança de 1 hora. 1 hora e meia pra gente poder, né, aí você ajustar. Fica pensando, não, tá difícil ficar junto mesmo. Não, é engraçado que quando o Ricardo pega, aí às vezes quando ele fala assim, quando assim, eu chamo o Ricardo de amor, né? Até na terapia eu tenho me falando no chamado de amor, não terapia, que ele é Ricardo. Eu falei assim, amor, se você conseguir consertar esse homem, você consegue consertar todos. E aí depois... É difícil, não tem? Por isso que a gente fica... Aí depois a pessoa fica, nossa, já tá saindo, entra uma cara emburrada, sai com o Ricardo, já... Aí eu falei, aí depois vem o outro, a mesma coisa. Mas a gente tá aí, né? A gente gosta do que a gente faz, a gente ama o que a gente faz, né? Então... Tem uma pergunta aqui, ó. Como trauma, como abusos sexuais, pode afetar a vida sexual de um casal? Como abuso... traumas como de abuso sexual pode afetar a vida sexual do casal? Sim. Por exemplo, um trauma pode ser o vaginismo. O vaginismo é um trauma, né? E a anorgasmia também pode ser um trauma. Se eu não mereço, eu não posso me libertar. A anorgasmia é falta de dificuldade de chegar ao orgasmo ou não se chega, né? Pode falar. Era isso que eu ia perguntar. A dificuldade de chegar ao orgasmo não se chega. Pode ser um bloqueio, né? Devido a um trauma de um abuso e que a mulher não consegue. Porque tem esse trauma lá. Engraçado, né, que teve um tratamento de um vaginismo que eu passei para uma mulher uma atividade para casa, e uma atividade simplesmente era ficar em frente no espelho passando creme com uma música, e onde teve um trabalho de respiração e tudo, né?
E ela falou assim, Leila, eu não sei porque eu tenho vaginismo, né? Eu não sei porque eu tenho vaginismo, porque meus pais, apesar de serem evangélicos, sempre conversaram muito legal comigo, eu tive uma criação ótima, nunca tive abuso, né? Aí as atividades que eu passo é poder ter essa reflexão, tipo uma reprogramação, né? Que a pessoa pode, foi até antes de ter a hipnose clínica. Ela falou que de repente, quando ela começou a passar creme no corpo, olhou no espelho, fechou os olhos, respirou, né, com as técnicas que eu passei, ela falou que veio tipo assim, como fosse um tsunami de lembranças, né, na imagem dela, na mente dela, onde ela viu como fosse um filme, o que aconteceu, o que startou o vaginismo dela. Foi quando ela era adolescente, numa cidade do interior, onde sentava assim, meninos de um lado, meninas do outro, a carteira era aquela de duas, né? Sim. E que ela falou que estava naquela época de adolescente, e tava, de adolescência, e estava começando o ano, então naquele negócio assim de, tipo paquera, o menino assim olhava, né? As meninas também olhavam, dava aquele risinho, então a professora sentiu o clima. E a professora simplesmente, ela falou que lembra da roupa da professora, da decoração da sala de aula, quem estava do lado dela, simplesmente a professora debruçou assim na mesa dela e falou assim, vocês aí, que estão aí de paquerinha, quero que vocês saibam o seguinte, sexo é horrível, dói muito. Nossa. Aí ela lembrou. Nossa, né? Que desnecessário. Desnecessário. Então, são coisas que você pode escutar, isso aí é um trauma. Né? Então, realmente, acarreta, não só a mulher, acontece também no homem, raramente, mas acontece, e isso pode gerar, né, no relacionamento um bloqueio. Misericórdia. Estou com dúvida com minha orientação sexual. Como que acontece isso dentro de um relacionamento? Porque muitas vezes a gente vê que casais estão se separando, Sim. Estão se envolvendo ou com mulher ou com homem. Consegue. Então, isso é conversado também, a gente fala muito com relação da história de vida, né? Do que tem uma anamnésia com relação a isso, né? Que muitas vezes, por incrível que pareça, através de um trauma, né, pode gerar essa dúvida, né? Uma suposição, a gente pegou uma mulher, num caso, onde ela tinha, assim, um trauma que ela estava casada, né? E ela tinha essa dúvida. Mas... Vocês pegam exato, de tudo. nessa dúvida. Mas que lá ela não se lembra, por conta de realmente algo que aconteceu, um abuso que aconteceu lá atrás, e que ela tinha como se fosse um bloqueio e achava que, no caso assim, a gente conversou, não chegamos nessa conclusão, ela que chegou e depois foi tudo resolvido. Mas isso aí é questão de conversar na terapia para saber realmente. E o casal também conversar muito a respeito disso, tá? Que muitos homens e mulheres vivem nesse sofrimento, né? Por ser, né? E tá levando o relacionamento numa infelicidade. E é uma cobrança, né? É uma cobrança da sociedade, entende? Porque vive infeliz por conta disso, né? Então, ter esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, que a abertura pode estar, ser sincero com ele mesmo, ou ela mesma, né? Para poder conversar sobre isso, né? Para poder também não provocar tanto sofrimento se se chegar a uma conclusão realmente que não quer um relacionamento, né? Ou que quer, mas para isso tem toda uma anamnese, uma conversa, para poder refletir, né? Para que não haja... O sofrimento sempre dá o impacto menor de sofrimento, entendeu? Qual que é a dica que você daria mais, assim, simples, objetiva, para qualquer casal, mesmo que não esteja enfrentando nenhuma dificuldade, mas para manter um casamento legal? Sair da rotina, né? Ver que muitos casais realmente entram na rotina de filhos, de trabalhos, de todos os aspectos da vida, né? Filho, trabalho, religião, vida social, e esquecem de si. Marcar, Leila, que absurdo, marcar na agenda, sim. Aí eu fico pensando, mas eu não tenho tempo. Né? Tá, eu faço a pergunta, se seu filho ou sua mãe, um exemplo, for internado no hospital, você não vai ter tempo para você estar lá?
se disponibilizando o seu tempo para aquilo, marque na agenda. Hoje é dia da gente sair para um jantar fora, dia de namorar, um vale night aí com a sogra, com a tia, com a madrinha, né? Mas cria uma rotina, né, para o casal, para voltar, né, esse sentimento, esse prazer, esse olhar, esse carinho, Namorar. admiração, namorar e inovar, né, no sexo também. Inovar, uma massagem sensual, né, uma exploração sensorial, através de fragrância, através de várias dicas. Então, assim, é inovar realmente, é procurar o novo, né, explorar sensorialmente, né. E os homens, sexo não é somente coito, né, exploração sensorial, um dando prazer ao outro, descobrindo, né, prazer. A gente está no final já do nosso podcast. Rapidinho já. Rapidinho. Eu vou pedir, você agora falou para aqueles que não precisam, né, de terapia ainda, e para os que precisam de terapia. Para o que você diria para os que precisam de terapia? Então, conversar sobre, se conscientizar que realmente precisam, né, e buscar ajuda. Porque faz uma diferença muito grande. Eles começam a descobrir, começam a perceber o que foi esquecido, né? Por que nós esquecemos, onde nós nos perdemos, né? E com isso, se conscientizar, ter a humildade, né? Que realmente, do que você tem que se cada um, né, realmente tivesse satisfeito da forma de agir, Não precisava. não precisava. Então, ter a humildade. Eu preciso de mudança. Os dois precisam de mudança. Casamento é 50%, 50%. Dando certo ou dando errado. Relacionamento desde o começo, Exato. né? E muito interessante que a terapia de casal, ela reverbera, né, nos relacionamentos sociais, com o filho. Porque o que você aprende ali, você aplica em outros lugares. Totalmente. No trabalho também, né? Porque, afinal de contas, você está tendo uma inteligência, adquire uma inteligência emocional por conhecer as suas emoções. Eu acho, né? que As deveria suas ser feito fragilidades. já no namoro. Com Teve uma certeza. DR. Vamos procurar um terapeuta. Mas tem tem casais que procuram assim, olha, a gente tá bem, mas a gente quer ficar melhor. Que Mas ótimo, tem sim, né? Isso tem. É Nossa, sensacional. e tipo assim, e mulher tinha papo aí até mais de meta, né? Mulheres chegam na menopausa, também é outra questão, né? De não se sentir segura, né? A gente trabalha muitas mulheres nesses ciclos. E os casamentos, realmente, muitos podem Eu vou aproveitar e vou perguntar para você como que a menopausa interfere no relacionamento. Eu sei que o tempo de testada, mas... Sim, muito rapidamente. Não, pode... Primeiro tem uma crença e outra boa. Cheguei na menopausa, já não sou mais nada. Tem isso incutido na cabeça. Mente. Né? Então, óbvio, tem as questões hormonais que tem que ser investigada, a reposição hormonal quem pode e tudo, mas está muito ligado também na mente, né? Nisso está muito ligado na mente, que eu tenho uma frase bem interessante que é assim: a fantasia é o desejo em movimento. Se você não estimula a sua mente, não vai ter desejo. Menina, uma vez chegando, eu dou palestra em igreja também, né? Uma vez eu dando palestra na igreja, eu falei, a fantasia, o desejo, o movimento. Levantou uma senhora, que história é essa que você está falando isso aqui na igreja? Aí a pastora olhou para mim, comigo, gente, ela vai se arrepender. Eu falei assim, pra que eu chamei a Leila? Aí eu falei assim, bem, eu vou dar um exemplo meu, para saber o que eu... A fantasia, o desejo, o movimento. Ricardo saiu para casa do pai dele, que é bem idoso. Saiu numa quarta, voltou num domingo. Foi preciso dele ir. E eu fiquei. Mas chegou no sábado à noite, no domingo eu já estava morrendo de saudades. O que eu fiz? Fui, comprei uma lingerie, um creme, comprei um espumante. E o homem é visual, né? O homem é muito botei visual. Um creme, botei um hobby, preparei um espumante, um prato de frios. O que eu estava fazendo? Fantasiando. E muitas vezes, quando chega nesse estágio da menopausa, a mulher começa a se sentir insegura, baixa autoestima com o próprio corpo, acaba esquecendo fazendo isso. E tem novas descobertas, né? De quantidade vira qualidade, o sexo vira qualidade. Né? Então, esse trabalho também é feito. Obrigada pela sua participação. De nada, Macaé Delas, mas agradeço o convite. Foi um programa que serviu para todo mundo, né, gente? Sim, Homens e mulheres, todo mundo precisa de informação, né? Exato.
Informação salva casamentos, namoros. Aham. Dia dos namorados tá chegando. Verdade. Então Vamos aproveita. implementar, exato. Obrigada pela Prazer. participação. Foi um prazer te conhecer, saber um pouco mais do seu trabalho. Tem muita dúvida, muita coisa ainda para poder a gente destrinchar, como você Sim. mesmo falou. Mas eu vou deixar isso para vocês também, né, gente? Dever de casa, procura Leila. Posso dar meu Instagram? Pode. O Instagram é Instituto_IDS, que é HIDD de dado, ES, né? Esse aí é o nosso Instagram. E lá tem o nosso contato também, tá? Obrigada. De nada. Pessoal, antes de mais nada, antes de vocês saírem daqui, por favor, acesse as redes sociais, curta, comenta, compartilha. Como eu falei anteriormente, nós temos na nossa programação diversos podcasts. Esse é uma caia delas. Foi um bate-papo com uma mulher sensacional, mas um bate-papo que vai servir para todo mundo. Então, homens, assistam. A Sim. gente tem outros podcasts. Tem o Pod Povo, tem o Raízes, tem o Câmara Cast, que vai falar com os vereadores. E a gente tem a Sessão do Dia, que vai de terça e quarta-feira você vai ficar sabendo de tudo que acontece no Legislativo, importantíssimo, sabe? São os seus vereadores, são as pessoas que vocês elegeram. Então, se vocês querem saber do que está acontecendo lá, dos projetos que estão sendo aprovados, assistam. Temos o jornal também, o 360, apresentado pela querida Maressa. Incrível também, a gente tem notícias regionais, temos notícias de fora, né? E temos notícias internacionais, além da agenda cultural, que é sempre sensacional. Então, até a próxima. Fico por aqui. Muito obrigada. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.